e pega fogo, porque Atos dos Apóstolos diz que o evangelho chega com um poder tão grande que a notícia chega em Jerusalém, e os apóstolos nomeiam Barnabé para ser pastor à cidade de Antioquia, porque o evangelho estava de uma forma incontrolável pelo poder de Deus. Então, quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê que o trabalho era grande. Então, pelo poder do Espírito Santo, ele vai buscar Paulo em Tarso, e agora eles vão protagonizar um grande avivamento na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, agora, ela vai viver aquela geração, o poder deste evangelho. A história diz que o poder do evangelho era tamanho que aquela geração impactou o Império Romano, porque em Antioquia, agora, o evangelho era bem notório, e eles pregavam com ousadia, a ponto que o imperador deu ordem ao governador de Antioquia para prender aqueles que estavam propagando este evangelho. A história do cristianismo diz que o governador de Antioquia começou a prender aqueles irmãos, porém eles não desistiam. Agora piorou, porque agora tinha Pentecoste na rua e Pentecoste na prisão. Eles ganhavam a crente fora e ganhavam a crente dentro. Aí o governador recebeu uma ordem do imperador: já que não pode parar com a prisão, pode matar. Ele começa a matar, mas a história diz que quando ele matava 2, já tinha 4 para substituir os que morriam. Quando ele matava 4, já tinha 8 naquela geração para propagar o evangelho de Jesus e ser cheio de Deus. Então eles mandam uma ordem para Antioquia, direto de Roma: ou você apaga com isso, ou vou destituir você do cargo. E a réplica foi: imperador, eu não sei o que é que esse povo tem. Quando eu mato 2, já tem 4 no lugar, e não dá para parar este evangelho, esta chama que eles têm. Aquela geração continuou pregando este evangelho de poder e não desistia. Então, 62 anos, no primeiro século, a 64, veja que aqui vai estourar a perseguição por parte do império. Eu falei da religião, eu falei da jurisdição e eu falei do poder acadêmico. 62 a 64 anos depois de Cristo é quando possivelmente nos registros Pedro escreve aos 5 pontos da Ásia Menor, ou seja, Antioquia. Para quê? Para motivar estes irmãos a não desistir. Por quê? Porque estava elaborada uma grande perseguição. Primeiro, por conta dos impostos. Por quê? Porque os de Antioquia, os não crentes, os judeus, procuravam os crentes, procurando saber deles aonde estavam a fé, como eles podiam explicar. Aí Pedro vai estimular os irmãos a não ser crentes só de palavras, mas Pedro vai estimular os irmãos ao comportamento, a ver como andava diante dos cristãos. Ele diz: irmãos, vocês não podem desistir, porque vocês são diferentes. Ou seja, veja que ele vai ao ápice. Ele diz: o valor de vocês é incomparável, porque vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas vocês foram comprados, redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Então, vedes como andais, deis testemunho, porque não vai ser com as palavras, mas sim com o comportamento que vocês vão dar resposta a quem não crê, para que eles creiam. Então, ele agora sabe que agora vai despontar, por volta dos 64 anos depois de Cristo, o incêndio de Roma. O incêndio de Roma, que segundo a história, foi provocado pelo imperador Nero. Para quê? Para perseguir os cristãos. E
como Roma era detentora de todo o domínio, então a perseguição seria incontrolável. Então, quando ele escreve esta carta, ele escreve também para estimular os irmãos a continuar firme. A história diz que quando Nero incendeia Roma, o massacre foi tão grande, e coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Então agora todo mundo da sua época se volta contra os cristãos. Ser crente já não era privilégio, ser crente era pôr a vida em perigo. Então diz a história que Nero, culpando os cristãos, ele no primeiro século da era, ele vai arrebentar, ele manda queimar os cristãos vivos, ele manda dilacerar pelos animais, procura aonde havia cristãos para eliminar, para acabar com esta raça, para acabar com este povo. Então diz a história que esta geração do primeiro século vai ser massacrada. Ele queimou tanta gente que diz a história que faltou lenha para queimar cristãos. Então ele manda pendurar nos postos e não podia parar de queimar, simplesmente por ser seguidor de Cristo e propagar a mensagem do Evangelho. Porém, a Bíblia diz que Nero não conseguiu sobrepor e o Evangelho não pôde parar. Os terceiros séculos, os 3 primeiros séculos da era cristã, foi debaixo de agonia, foi debaixo de prova, aonde sabiam que tinham cristãos, eles dilaceravam cidades inteiras. Os cristãos eram expulsos do exército, os cristãos não podiam habitar onde queriam, eram devastados da face da terra, mas o Evangelho prevalecia. Vem o 4º ao 5º século, então agora o Constantino com Helena constitui o cristianismo, a religião principal do Império Romano. Agora era a hora da igreja tirar o atraso, era a hora de ganhar o mundo para Jesus. Mas aí vem a corrupção interna e os próprios representantes do Evangelho se corrompem por questão financeira, ética e particular. Porém, os verdadeiros anunciadores, a verdadeira geração que renuncia ao errado, não se dobrava. Os verdadeiros cristãos não se inclinavam. Então eles continuavam pregando o Evangelho. E agora vem os dogmas. Os dogmas não se discute, dogma se obedece. Então a religião do império denomina que quem não obedecer os dogmas vai ser dilacerado, ou desiste, ou vai ser pego. Então é quando agora eles começam a perseguição contra aquela geração de adoradores. Diz a história do cristianismo que muitas moças que professavam este evangelho, elas eram pegas pelos algozes, representantes da religião, e eles ameaçavam para elas desistir e roubar a fé e a chama do Pentecoste do coração delas. Mas elas não desistiam, elas gritavam que não dava mais para desistir. Eles pegavam alicates, apetrechos de mutilar e colocavam no seio delas, começavam a apertar e o seio começava a estourar. O outro gritava de um lado: ou vocês desistem, ou a gente arranca os seios de vocês. Elas cheias de Deus gritavam: vocês arrancam os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar mais, e a gente não pode parar. Pegava a juventude, os jovens eram pegos pelo poder da fúria e eram postos deitados em balcões, os seus braços presos em correntes e os seus pés amarrados em correntes e engrenagens. Eles rodavam para um lado, o outro rodava para o outro e ia esticando
apanhando, quebrava a clavícula, deslocava joelhos, e eles gritando: ou vocês desistem, ou a gente vai quebrar vocês todinho. Eles gritavam no meio da dor: vocês vão quebrar os nossos ossos, mas a chama que está dentro de nós, a gente não vai abrir mão, a gente não vai desistir. A geração do século IV por diante era uma geração que não desiste.